Olá pessoal, a paz de Olá. Jesus, tudo bem? Estamos bem porque estamos com o Senhor Jesus, né? E pedimos a condução do Espírito Santo sobre a palavra revelada do Senhor Amém. Jesus. Nessa EBD, né, nessa aula, nós vamos falar da terceira carta, né, de João à igreja de Pérgamo, ok? Já foi falado de Éfeso, né? De Osmina, e agora nós vamos falar de Pérgamo, ok? Cidade, e vamos conversar um pouquinho sobre a cidade de Pérgamo, ok? Pérgamo, ela se localizava num local montanhoso, ela ficava mais ou menos a uns 300 metros acima do nível do mar. Ela se localizava num local bem alto, então essa cidade era estratégica, né? Porque as pessoas que vinham visitá-la, o povo de Pérgamo já os via, né? Porque ficava bem no alto. Então elas tinham uma visão total, né? Diferentemente das cidades de Éfeso e Esmirna, né? Que eram cidades portuárias, né? Na cidade de Pérgamo, ela era muito conhecida pelo seu centro cultural, né? Ela tinha a sua segunda maior biblioteca, Amém. onde haviam 200 mil livros. Ou rolos. Esses livros, inicialmente, eles foram escritos com papiros que eram liberados pelo Egito, né? Papiros, eles vinham de um material retirado lá do Rio Nilo. Então, eles preparavam e mandavam esses papiros lá para Pérgamo. E chegou um determinado momento em que esses papiros não chegavam assim mais lá na cidade, né? Na verdade, eles buscaram novos recursos, né, para ter onde fazer os manuscritos. Então, através da pele de animais, eles começaram a fazer os pergaminhos. Foi daí que saiu a palavra pergaminhos, porque em Pérgamo iniciaram o trabalho dos manuscritos nas peles dos animais, ok? Essa cidade também era conhecida como a maior escola de medicina, sendo que a medicina lá era feita da seguinte forma: ela tinha ciência, mas também misturada a misticismo, porque lá eles levantavam altares a ídolos, né? E um desses ídolos era o deus da cura, de nome Esculápio. Esculápio. Esculápio, até hoje a gente pode verificar, né? Quem faz medicina tem o brasão, né? Que é uma serpente, né? Era exatamente essa simbologia. Esculápio era o deus para eles, o povo pagão era o deus da cura, tá certo? E também tinha um templo, foi a primeira cidade a ter um templo ao imperador, que foi o imperador César. Normalmente, o povo que era idólatra, eles acreditavam que quando o imperador morria, se transformava num deus. Mas César, ele queria ser adorado vivo. Então ele pediu para ser preparado um altar para que as pessoas se prostrassem, o adorassem, né? E é nesse meio que a igreja de Pérgamo, estava ali, com todas essas situações. Além disso, a falar nisso, hoje, essa cidade se chama Bergama, está na Turquia, ok? Existem outras observações, né? Existem outros templos, né? Na cidade de Pérgamo foi erguido um templo ao deus Zeus, né? Existiam também outros templos, a deusa de Vênus, a deus Baco, o deus Dionísio, né? Era uma cidade idólatra, né? E aí vamos entrar na palavra, vamos ver o que Deus tem para nós nesse momento, né? Que Deus quer falar conosco, qual é o aprendizado, qual é a lição que nós podemos tirar para nossas vidas com relação à igreja Carta de Pérgamo. Amém? Essa carta é uma exortação àquela igreja e a nós também, como igreja, ok? Então, porque a palavra de Deus, ela diz que ela é viva e eficaz, então ela é para nós hoje.
Nós vamos agora para Apocalipse 2, a partir do versículo 12, e vamos ler do 12 ao 17, ok? Terceira carta à igreja de Pérgamo, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu o comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluias. Queridos, no versículo 12, né? Quando ele diz ao anjo da igreja de Pérgamo, nós já sabemos, já estudamos que ao anjo, né, é o líder da igreja, né, o pastor daquela igreja ali, tá certo? Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que tem a autoridade, que tem o poder, né? Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Quando ele diz assim, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, nós podemos ter 2 referências aí. A primeira, ele pode estar falando em relação ao grande templo, né, de Zeus, que foi erguido naquele local, naquela cidade, né? Então ele pode estar se referindo a isso. Mas creio eu, também por outro lado, que ele pode estar se referindo à grande situação que vivia a cidade de Pérgamo, né? Uma cidade que estava se entregando a coisas mundanas, a pensamentos mundanos, comportamentos mundanos. Ou seja, Satanás ali estava reinando, estava naquele momento reinando, né? Por isso que eu creio verdadeiramente que ele está se referindo ou ao templo de Zeus, né, que foi erguido, ou realmente a essa situação que vivia Pérgamo. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Né? Antipas era o homem de Deus daquele momento, naquela cidade. Né? Ou seja, era um homem que tinha o testemunho de Deus na vida dele, né? Que vivia isso. E qual foi a primeira providência daquele mundo ali, daquele mundo que vivia, né? A palavra de Deus, a carta diz que o trono de Satanás estava naquele local. Foi matar aquele homem que falava, que vivia, né? Que influenciava as pessoas daquela cidade. Ele queria calar a voz de Deus naquele local. E a primeira providência, né, foi matar Antipas. Né? Os historiadores dizem que Antipas foi morto dentro de fizeram um bezerro de bronze, né, de metal, colocaram ele ali dentro e foi morto queimado. Colocaram aquele bezerro, aquele boi, né, alguns falam de bezerro, outros falam boi, aqueceram essa imagem, né, e ele morreu ali dentro. Né? Foi dessa forma que ele morreu. Amém? E foi no reinado de Nero, tá? Isso aconteceu exatamente quando estava reinando Nero. Versículo 14. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Pois bem, gente, Balaão, né? Para quem conhece um pouco a palavra, já conhece um pouco a história de Balaão, tá certo?
Mas lá em Números, se você tiver, não agora porque o tempo é pouco, tá? Mas lá em Números 31, você pode ler depois, do 1 ao 16, você vai ter uma ideia do que estava acontecendo, que foi, por que essa carta se refere a Balaão dessa forma. Eu vou resumir para você. O povo de Deus estava avançando, conquistando terras, né? E chegou a um determinado ponto onde eles tiveram uma batalha contra os midianitas. Venceram a batalha, ok, né? Mas trouxeram as mulheres vivas, trouxeram o seu gado, né? Seu despojo, né? Agora nós vamos lá no finalzinho, vamos ler do 14 ao 16, onde Moisés, né, se dirige a eles. A palavra de Deus diz assim: indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que retornavam da batalha. Versículo 15. Disse-lhes: por que deixastes com vida todas as mulheres? 16. Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Senhor no caso de Peor, porque houve aquela praga na comunidade do Senhor. Então Moisés dá a entender, né, que foi Balaão que deu essa estratégia ao rei Balaque, né, naquele momento, e aí entrou o pecado, teve confusão, né? O povo pecou com essas mulheres. E em Pérgamo não fugia muito a situação. Por quê? Porque nós estávamos com o cristianismo ali implantado na igreja de Pérgamo, mas também havia o paganismo. E o paganismo era toda a doutrina de Balaão, que era exatamente, né, quebrar os princípios de Deus. Simplesmente levar as pessoas a quebrarem os princípios de Deus, a palavra de Deus, né? Então, as pessoas que não tinham profundidade na palavra, que não buscavam estar estudando a palavra, elas ficavam à mercê dessa doutrina, a doutrina de Balaão. Versículo 15. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que que os nicolaítas, né, faziam, né? Eles tinham um entendimento, logicamente errôneo, de que eles, por terem Deus, poderiam fazer de todas as coisas, podiam praticar todos os pecados. Da parte moral do corpo. Porque Deus os perdoava, né? Inclusive, homens casados poderiam se relacionar com outras mulheres, né? A libertinagem e por aí afora. Porque bastava simplesmente, na cabecinha deles, né, na doutrina dos nicolaítas, eles pedirem perdão a Deus, abusarem da graça de Deus. Porque lá atrás a gente viu que Nicolau foi um cristão, mas diz a história também, isso foi alguns historiadores verificaram que Nicolau tinha situações morais. E aí foi que ele criou essa doutrina que a carne pode porque o Senhor perdoa, né? E que o espírito é outra coisa. Então, carne e espírito era diferente. Eles podiam pecar à vontade e pedir perdão a Deus, né? E o espírito, né, não tinha nada a ver. Então a carne podia usufruir do que quisesse. Então o que acontecia? A igreja de Pérgamo, ela estava com pessoas que alguns se infiltraram ali com estas doutrinas, com esses conceitos. Esses conceitos errados, tanto dos nicolaítas como, né, na doutrina de Balaão. Versículo 16. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti
e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, darei do maná escondido. Né? O que é maná? Né? Aquele alimento no deserto, aquela coisa diferente, uma novidade, né? uma provisão do nosso Senhor. Esse maná, para nós, vocês devem estar pensando, o maná, qual seria esse maná? Tá claro, Senhor Jesus é o nosso maná, é a palavra vida, viva, né? é a palavra viva. Então nós podemos comer desse maná a qualquer hora, em todo o tempo, certo? Amém? Também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Querido, os historiadores dizem que naquela época, né, quando alguém era levado ao julgamento e essa pessoa era absolvida, ele recebia uma pedra branca como sinal de absolvição, né? De soltura, de perdão. E assim o nosso Deus se coloca para nós, né? Olha, eu sei que você está sendo acusado, tá certo? Mas eu estou aqui para perdoar. Né? Se arrependem, voltem ao caminho certo, ao caminho correto, e eu te darei a pedra branca, eu te darei o perdão, eu te darei a absolvição, né, desses seus erros. E é isso. Essa igreja, ela estava muito perseguida porque havia muita idolatria. Dentro da igreja se infiltraram pessoas que deixava bem claro essas doutrinas, tanto a de Balaão como a dos nicolaítas, e a igreja começou a ser abalada com isso. E o Senhor, ele conhece, tanto é que no início ele fala, né? Ele diz lá no versículo 13, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então o Senhor Jesus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabia onde a igreja estava batalhando e por isso ele levou ao apóstolo João a preparar essa carta para que essa igreja fosse exortada, essa igreja realmente cresce que a palavra viva, ela faria toda a diferença. E hoje, primeiro, hoje, qual seria a nossa atitude se nós estivéssemos no lugar do pastor Antipas? E hoje, será que situações que acontecem de repente no trabalho, na faculdade, na escola, que nos colocam nada a ver, uma mentirinha, nada a ver. Isso faz parte também da doutrina dos nicolaítas e também da doutrina de Balaão, tá certo? O que eu vejo, será que o que eu assisto condiz com o que a palavra de Deus nos ensina? O que eu ouço? Então isso tudo é para nós estarmos pensando, nós nos colocarmos diante do Senhor Jesus, ok? Ainda com relação à a carta de Pérgamo, né, cidade de Pérgamo, né? Nesse período entrou também aí, começou a entrar a figura do Papa, começou a entrar também a questão da adoração a Maria, né? Então os conceitos mundanos começaram a influenciar a igreja. A igreja de Pérgamo começou a se render ao mundo, né? Ela perdeu a essência principal que uma igreja tem que ter, tá certo? Eu creio também quando ele fala aqui a questão de, no final, né? Um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Eu vou deixar que o professor de domingo aí, né? Esclareça, com certeza deve estar pesquisando aí, né? E compartilhe com vocês no domingo. Eu creio que vai ser bênção para todos nós. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Até a próxima.
Deus Amém? abençoe. Tchau.